Olá, amados, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Eu queria começar fazendo uma pergunta para você. Você é ansioso? Você é uma pessoa ansiosa? A ansiedade nada mais é do que uma preocupação com o futuro. Uma pessoa ansiosa, ela está preocupada com o que vai acontecer lá na frente. Diferentemente da pessoa deprimida. Uma pessoa deprimida, ela está presa ao seu passado e ela vive o seu passado no presente. E como ela não consegue mudar o seu passado, ela entra em depressão. A pessoa ansiosa, ela fica preocupada com o dia de amanhã. O que vai acontecer? Por isso a palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos ajuda, ela vem ao nosso encontro nesta hora. Eu queria deixar um texto da palavra de Deus com você nessa ocasião. O texto se encontra em Lucas, no capítulo 12. Nesse texto, Jesus ele desafia os seus discípulos a olhar além das preocupações da vida, além das preocupações do dia a dia. E ele começa o texto dizendo: não andeis ansiosos pela vossa vida. Não andeis ansiosos pelas coisas do dia a dia. Não andeis ansiosos pelas coisas que vocês precisam, por exemplo, comida, a bebida ou as vestes. E ele começa então a citar alguns exemplos, falando do lírio dos campos, falando das aves, falando da vegetação que Deus cuida, que Deus faz brotar, que faz nascer, falando do próprio Salomão, o exemplo que ele deu de Salomão, que se vestiu com linho finíssimo, com toda a riqueza desta terra, mas ele fala que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, gerados por Deus, criados por Deus, abençoados por Deus. Amados, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, precisamos aprender a descansar no Senhor. A preocupação ou a ansiedade, ela é inútil. Inútil porque nós, muitas vezes, quando estamos preocupados, nós perdemos de vista as coisas mais importantes da vida. Perdemos de vista as prioridades da vida. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue ter foco, não consegue produzir, ela não consegue realizar o que Deus a chamou para fazer. E Deus tem nos chamado para uma grande obra nesse tempo. Portanto, deixe a ansiedade de lado. Priorize a obra que o Senhor tem para a sua vida. Priorize a missão que Ele tem para você. Priorize o seu chamado. Aquilo que Deus te chamou, te levantou para fazer nessa terra. Priorize a vontade do Senhor. Aquele que anda preocupado também, ele não consegue priorizar a providência de Deus. O texto fala que Deus ele cuida das aves, Ele cuida dos animais, e nós, segundo o texto, somos muito mais valiosos para Deus do que as aves. Portanto, Deus ele tem um prazer enorme em abençoar a sua vida, em cuidar de você, em sustentar você. Ele é o nosso Deus provedor. Quando nós olhamos para a situação na qual estamos vivendo, e a gente fica imaginando, e aí a ansiedade batendo a porta, o que vai ser amanhã, como estaremos amanhã, comércio fechado, o que vai acontecer com as pessoas que não vão poder trabalhar, que não vão poder receber o seu salário. E aí a ansiedade está aí batendo a porta de muitas pessoas. Nessa hora específica, por exemplo, aqui agora em Linhares, o comércio estará fechado durante 15 dias, próximas 2 semanas. Certamente a ansiedade está batendo a porta de muitos corações. É nessa hora que nós precisamos voltar os olhos para a palavra de Deus, para o Deus provedor, e saber que nós valemos muito mais do que as aves. Que Deus é provedor, que Deus tem obra maravilhosa para realizar na nossa vida, nos conduzindo de acordo com a vontade dEle, que é boa, agradável e perfeita. Se formos parar para pensar, nós somos privilegiados. O texto descreve que nós somos privilegiados. Deus tem um cuidado especial para com aqueles que lhe pertencem. O texto faz uma separação, uma diferença, traz uma diferença entre aquele que serve a Deus para aquele que não serve. E ele fala que aqueles que não servem a Deus é que andam ansiosos, andam preocupados com o que vão comer, com o que vão vestir. Mas aqueles que servem a Deus descansam, aprendem a confiar, aprendem a esperar no Senhor. Porque a palavra de Deus nos ensina que Ele é o Deus que é o nosso Pai. O texto diz no verso 32,
agradou-se ao Pai em lhes dar o seu reino. Ou seja, aquele que anda preocupado, ele acaba se esquecendo de que aquilo que mais agrada a Deus é nos conduzir na sua presença, guiar a nossa vida de forma que possamos descansar, possamos exercitar a nossa fé, possamos buscá-lo de todo o nosso coração e possamos viver para o seu inteiro agrado. De forma que quando você está ansioso, você não pode de forma alguma agradar ao Senhor. Na verdade, é o oposto da fé. E hoje, Deus tem nos chamado mais do que nunca a exercitar a nossa fé, a colocar a nossa fé em ação. Eu queria desafiar você nessa ocasião, no dia de hoje, a colocar a sua fé em ação. Busque o Senhor de todo o seu coração. Lance, como o apóstolo Pedro nos ensinou, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de nós. Portanto, confie, espere em todo momento no Senhor, que os teus olhos estejam postos nele, de forma que Ele venha te sustentar mais e mais, te proteger a cada dia, e que a glória dEle, a bondade dEle, o amor dEle, a provisão dEle, todas as bênçãos que emanam desse Deus que é a fonte de todas as coisas, sejam derramadas sobre a sua vida de forma exponencial. Eu desafio você e convido você a orar, a reunir mais uma vez a sua família e a orar ao Senhor, pedindo que Ele visite a sua vida, visite mais uma vez a nossa cidade, a nossa nação, esse mundo que vivemos, para que os corações diante desta crise, diante desse mal, eles possam encontrar refúgio no Senhor, possam buscar de todo o coração ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e amanhã nós estaremos, com a graça do Senhor, aqui no domingo na igreja, estaremos trazendo mais uma palavra de Deus para o seu coração. Portanto, não se esqueça, amanhã estaremos juntos novamente, ouvindo a palavra de Deus, o que Deus tem preparado para nós de uma forma muito especial. Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e fique na paz do Senhor.